os magos, eles não chegaram imediatamente. Eles chegaram 2 anos depois do sinal. Então... teve o sinal do nascimento. Da estrela. E E pela história, pela própria astronomia, a gente sabe que houve no ano 6 a.C. uma conjunção de Júpiter, de Saturno, de Vênus. E essa conjunção, esse alinhamento dos planetas é que fez com que houvesse uma luz brilhante. Não era um cometa, então. Como uma nova estrela. Que eu já ouvi também. Uma nova estrela, e eles sabiam, existe até textos entre os gregos, que Júpiter é o planeta considerado o planeta do rei. Uau. Ah, é? É. Então, tem até textos que falam do rei da Judéia. Por isso que os magos, na verdade, eles eram astrólogos, zoroastristas. Eles não eram... Não, mago é bruxo, gente. Mago é bruxo. Então eles não eram bruxos, eles eram astrólogos. Eles eram astrólogos. A astronomia e a astrologia era junto Era. nessa época. Naquele né? tempo E psicologia também. A Hã? astronomia e a psicologia. Naquela época, a psicologia deles era astrologia. Foi a primeira forma de estudar temperamento, que nem hoje a gente tem os 4 temperamentos, enneagrama, várias formas de estudar temperamento. Naquela época só existia a astrologia. Então, só para concluir a questão da data, né? Como que a gente sabe que Jesus nasceu? Pelo menos 6 a.C., pode ser um pouco antes. Por quê? Porque nós sabemos que quando Jesus nasceu, entendeu? Herodes quis matar. E os magos avisaram e não voltaram pelo caminho, né? Porque o Herodes falou, olha, você vai lá, vê onde ele nasceu e vem me contar para que eu possa adorar também. E eles então foram avisados por Deus e eles foram embora. O Herodes ficou furioso e mandou matar todas as crianças recém-nascidas daquela época. Até 2 anos para baixo. E o anjo Gabriel avisou José que ele tinha que fugir para o Egito. E que ele tinha que ficar lá até que Herodes morresse. Jesus só volta depois que Herodes morre. E isso que é... Então isso significa que se Herodes morreu no ano 4, Jesus nasceu pelo menos no ano 6 a.C. Ele tinha 1 ou 2 anos? Já tinha uns 2 anos completos. De 2 a 3 anos. Tá. Então, isso fica evidente. Agora, essa questão, né, Sara? Como é que Deus permite que magos do Oriente e da Babilônia, da onde eles sabiam isso? Não se esqueçam que Daniel, quando esteve na Babilônia 70 anos, não é isso? Profetizou? Não, ele foi o chefe dos magos. Isso aí. Só que o poder dele era o de Deus, não era da magia. Mas eles devem ter ouvido, embora não tenha na Bíblia um relato disso, que o Messias viria e através de estrelas, de conjunção de estrelas. E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então os magos... Eles eram da Zoroastria, né? Eles eram zoroastras. Existia uma ideia de um salvador também, de uma figura... Dentro da visão de Zoroastro, havia o nascimento do rei dos judeus, que seria um rei do mundo. Por isso que quando então esses caras viram a conjunção das estrelas no ano 6 a.C., eles partiram. Que máximo. Entendeu? Então, a verdade, eles podem ter partido até antes. E chegaram lá com Jesus, talvez no ano 6. Eles vieram da Babilônia. Mas eles vão para Herodes. Vão para Herodes e falam, onde é que vai nascer o rei? Porque eles entenderam que era alguém realeza, alguém... Sim, eles procuraram... Que todo mundo estava já adorando e tal. E perguntaram pro rei. E o rei enfureceu. Como assim? Rei sou eu. Não, o rei dos judeus está dizendo que vai nascer. Aí já acendeu uma luzinha. Tá aí sabendo, o Herodes não? falou assim, olha... Tá sabendo, não? Tá sabendo aí? Herodes chama os estudiosos e fala, onde é que vai nascer? Porque Herodes não era judeu. Herodes era Idumeu. Idumeu é a região hoje da Jordânia. Tá. Os sábios chegam para ele e falam, vai ser em Belém. A profecia diz... Pertinho de Jerusalém, 8 quilômetros. Aí ele fala, vocês vão, descubram onde ele está, depois vocês voltem para me avisar. Que eu vou adorar. E eles nunca voltaram. E aí Herodes enfurece e manda matar. Só que Deus avisa, o Gabriel avisa, né, José num sonho, e ele foge para o Egito e só volta quando o próprio anjo diz, você pode voltar porque Herodes, que queria te matar, já morreu.
Então, assim, tudo foi dirigido por Deus. Todas Uau. as coisas foram supervisionadas e protegidas por Deus. E Jesus nasceu exatamente em Belém. Não se esqueça que José e Maria, eles moravam em Nazaré, na Galileia. E por que eles tiveram que subir para Belém? Porque César Augusto, ou Otaviano, que era o César que fez o censo, ordenou que todos os varões, os homens hebreus, fossem para o lugar de origem da sua família para fazer o censo. Então José teve que sair de Nazaré, teve que ir para Belém para se registrar. Porque que o cara queria saber? Quantas pessoas tinham para poder cobrar o imposto. Então, tudo isso Deus comandou para que se cumprisse a profecia de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, não é contada entre as grandes de Israel, mas de ti nascerá aquele que governará o mundo inteiro.